Oi, Tapetininga, tudo bem? Boa noite. Hoje eu tenho o prazer e a honra de entrevistar o primeiro pré-candidato a deputado federal da nossa região, o deputado Giga Peixoto, de Tatuí. Tudo bem, deputado? Tudo bem, dona Cris? É um prazer estar aqui falando com a senhora. Boa noite a todos. Eu acho muito importante falar o primeiro pré-candidato da nossa região, porque não existe uma cidade rica, existe uma região rica. E eu defendo arduamente que a nossa região seja, como está sendo, uma região privilegiada do nosso mandato. Falando nessa coisa de ser pré-candidato e de ser deputado, eu achei muito interessante quando eu conheci, mais ou menos um mês atrás, lá na Padaria São João, quando o senhor, ou melhor, você, falou assim para mim: Cris, dona Cristina, não me chame de senhor. Se eu tiver que chamar alguém, se alguém tiver que chamar de senhor, senhora, sou eu. Hoje, no cargo que eu estou ocupando no Congresso Nacional como deputado federal, eu sou empregado da população. Então, eu tenho que chamar os meus patrões, que são a população do Brasil, em especial do estado de São Paulo, como senhor e senhora, tá? Então, eu sou empregado. Nesse momento da minha vida, eu sou empregado da população, sou empregado de você que está nesse momento nos assistindo. E como tal, na sua empresa, você exige o que de seus empregados? Olha, na empresa tudo tem uma hierarquia, tá? Na minha empresa privada, a gente tem que... O que é a sua empresa? Eu trabalho desde mercado financeiro, trabalhamos com óticas, com óculos em geral, com perfumaria. E lá a gente tem toda uma escala, gerência, tá, diretor de compras, diretor... Então tem toda uma escala que tem que ser seguida, né? Todo um organograma dentro da empresa que tem que ser seguido. Então, mas o que é que o senhor, você como empregador, a sua empresa privilegia nos seus empregados? O que é o mais importante do ponto de vista empregador? Alguns princípios são básicos. Isso, tá? Isso aí, quando fala uma pessoa extremamente honesta, tem que ser honesto, todo mundo tem que ser honesto. Obrigação. Porque quem não é honesto tem que estar na cadeia, tá certo? Agora, o que vale? Uma dedicação, uma simpatia com o cliente, tudo isso pesa na gente, tá? A gente vê uma pessoa ser proativo, tá? Proativa, ajudar alguém, tudo na minha empresa, isso é um conjunto de valores que o meu empregado faz que valorize, sim, que ele possa almejar cargos maiores dentro da empresa. Tá? Agora, quanto à honestidade, eu sou muito honesto, tá? Tem que ser, porque se não for honesto tem que estar preso. Como eu falo que tem muitos bandidos travestidos de políticos no Congresso Nacional, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e por aí vai. Falar disso que você está falando, da honestidade, essa palavra ética e honestidade tem atualmente, sempre teve, mas nos dias que correm tem uma conotação muito vulgar, né? Porque a impressão que dá é que ninguém segue, ou se fala só em épocas eleitorais, tal, vamos acabar com a corrupção. Nesse sentido, pelo que eu li, daqui a pouco a gente vai falar de uma entidade que fala sobre os deputados, os melhores, mas o senhor coloca como a ética e a honestidade uma coisa sine qua non, já... Isso aí é princípio básico, não precisa nem... A pessoa que não tiver se não for honesto, se não tiver ética, nem adianta. E aquela conversa, deputado, que você entra honesto e você acaba sendo obrigado por forças ocultas a de repente a esticar o mais possível, ou de repente até romper
essa coisa da ética? Até agora eu não consegui ver isso, tá? Nos últimos 61 anos da minha vida, eu continuo seguindo a mesma linha, a mesma diretriz. Eu acho que nós temos que pensar em ser exemplos para a própria família, para depois a comunidade, para depois o Estado, para depois o Brasil, tá? A gente precisa também entender, que muitos políticos não entendem, que também todos nós teremos o mesmo fim, tá? Então é uma falácia dizer que a oposição não consegue projetos aprovados, ou qualquer um projeto, ou uma lei. Olha, como que você lida com isso? Olha, eu tenho alguns projetos, eu tenho que conversar. Quando a gente fala oposição, prefiro falar que são pessoas que têm um tipo de pensamento como o outro. Por exemplo, você pega Partido Comunista Brasileiro, tá? PCdoB. Eu sou uma pessoa de direita, sou conservador, sabe? Agora, quem é do Partido Comunista, ele quer um país comunista. É diferente, isso, né? É democracia. É um princípio... Tá? Isso é democracia, tá? Como, por exemplo, aqui, o deputado Daniel Silveira, tá? Ele falou que queria fechar o Congresso Nacional. Isso aí é uma opinião dele. Retórica. Tá? É opinião. E tem alguém que acha que tem que ser assim. Então, a gente tem que respeitar a opinião e as palavras. Tá? É claro que isso é impossível, porque a nossa Constituição deixa bem claro dos 3 poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Mas também é claro que eles têm que ser independentes, porém harmônicos. Sim. Tá? Então, qualquer deputado que tenha o seu tipo de pensamento, ele tem que ser respeitado, porque teve pessoas que votaram nele por comungar o mesmo sentimento. Tá? Que a democracia ela abrange minorias de todos as vertentes, né? Não só a maioria, né? Muito pelo contrário. Aí junta esse monte de minoria para dar um todo, né? E essa situação de palavras, eu acho uma situação meio chata, sabe? Eu tenho medo que as minhas netas, por exemplo, um dia vão me perguntar: pai, o que é ser gordo? Porque hoje não pode falar que a pessoa é gorda. Tá? Hoje, quando eu entrei na Câmara, fui fazer uma entrevista com o Hélio Negão, sim, que foi o deputado mais votado do Rio de Janeiro. Quando fui fazer um vídeo com ele, o deputado mais votado do Rio de Janeiro, primeira vez que estava vendo ele ali, falei: estou aqui com o deputado Hélio Lopes, o mais votado do Rio de Janeiro. Mas não para, eu não sou Hélio Lopes, eu sou o Hélio Negão. Mas a gente vive uma situação que essa prerrogativa de falar Hélio Negão tem que ser dele, né? Tá, entendeu? Então, é uma coisa muito delicada mesmo. Você pega antigas literaturas, Cris, o Curtiço, você vê José de Alencar, Machado de Assis. Você pega palavras que hoje não são politicamente corretas. Eu confundi o Olavo Bilac com o autor do Sítio de Pica-Pau Amarelo. Do Monteiro Lobato. Exato, tem, não digo nessa obra específica, mas tem obras dele que foi... Então, essa situação, censurado. Até por sinal, foi aniversário do Monteiro Lobato 6 anos atrás. Tá? É uma situação que a gente precisa, sabe, não esse politicamente correto não está sendo tão correto como quer. Eu penso que... Imagina se chamar um cara de careca. Não, a coisa é muito mais anacrônica, né? Você vai mudando o passado, a tal ponto que a gente não vai saber como se continuar nesse nível, como é que ocorreu a evolução da sociedade, porque para que nós chegássemos a esse nível de civilidade, o caminho que a civilização precisa ocorrer, que a humanidade precisa ocorrer, se a gente, até erros, o que era erro no passado, hoje é acerto e vice-versa, mas se você pagar o que era erro lá no passado e hoje não é,
como saber, né? Vai perder o parâmetro. Olha, a senhora vê uma coisa. Pessoa vegetariana. A senhora conhecia alguém há 40 anos atrás que era vegetariano? Não. Difícil, né? Hoje a gente conhece um monte. Tá? Mas conheço uma vegana. Tá, a minha sobrinha de 16 anos inventou de ser vegana. Agora, isso aqui é uma melhora constante na evolução do mundo. Tá? Você ser vegetariano, ser vegano, é muito melhor para a sua saúde. Mas é uma coisa difícil para a nossa geração, por exemplo. É que a coisa foi evoluindo. O mundo evolui. Hoje, de manhã, em Brasília, nós votamos uma votação muito importante, que é a MP 1085, que é MP dos cartórios, tá? A MP dos cartórios, que vai facilitar a vida das pessoas quando elas necessitarem usar os cartórios. Quem não vai em cartório não tem que enfrentar fila, não tem por coisas bestas, tá? E hoje tem certificação digital, que isso então é a evolução do mundo. Vai desburocratizar muita pouco coisa, porque é muita burocracia. Tá, muita coisa, tá? A senhora, eu lembro uma vez que eu estava pensando, nossa, esse aparelho aqui, você passa o papel no aparelho e a pessoa do outro lado do mundo recebe da mesma coisa, que era o fax. Isso. Tá? Hoje o fax é figura de museu. Figura de museu. Tá? Então, a gente tem que acompanhar essa evolução. Bom, eu acho que deu para ter um pouco a noção do que é o trabalho, o seu trabalho, do nosso congresso. E voltando um pouquinho para cá, voltando para a nossa realidade, até em função dessa coisa de pré-candidato, pré-campanha, como é que é o dia de pré-campanha? Por que eu estou falando isso? Porque nós marcamos um horário, depois a outra hora não deu certo, o dia não batia, tudo não batia. E hoje, então deu para perceber o quanto que é corrido, né? Como é que é muito assim? A partir de você vai falar o dia de hoje. É isso. Olha, para mim é corrido, porque eu tenho uma missão. Quando a população que me elegeu, ela colocou um representante lá. E eu, como funcionário dessas pessoas, eu tenho que fazer o melhor possível. Tá? Então, qualquer projeto de lei, eu vou estudar e ver o que vai ser bom para a população, sabe? A gente sempre eu falo que primeiro a população, depois a política. Tá? Perfeito. Primeiro a população. Eu recebi aqui, mas eu confesso que eu não tive tempo de ler. Mas eu fiz a minha pesquisinha no Google, viu, moçada? Obrigado pelo chave. E tá bom, né? Mas eu vi aqui um dos projetos, das coisas que você colocou aqui para mim, gente, é um prospecto, uma prestação de contas, sabe? E como eu recebi muito em cima da hora, não deu para ler em detalhes. Mas eu verifiquei que alguns números eu ia questionar você aqui. Eu já queria que você falasse um pouco dos seus projetos de lei que foram aprovados, ou se não todos, os mais importantes, sobretudo visando a nossa, não só aqui, mas tudo, né? O projeto de lei é nacional. Primeiro eu queria que a senhora desse a oportunidade para mim mostrasse a capa. A capa tem algo muito importante. Tá? Além da minha fotografia aqui para espantar pernilongo, a nossa prestação de contas, certo? E a última linha, pessoal, não sei se conseguem ler aqui, tá? O que está escrito aqui na última linha? Eu enxergo de hoje. Material produzido com recursos próprios do deputado federal Giga Peixoto. Esse material bacana aqui, não foi vocês que pagaram, tá? Fui eu que paguei, tá? Então, Por que você, é uma pergunta de quem realmente não sabe, por que você pagou com seus recursos se você não tem uma verba para isso? Tem. E eu prefiro pagar com meus recursos, tá?
Verdade. Eu acho que nós temos a PEC 32, que chama a proposta da reforma administrativa, ela tem alguns quesitos que eu acho muito importantes, que são, uma delas é acabar com as benesses, benefícios, privilégios que os deputados têm. Você não usa ou não usou o fundão, né? Não usei o fundo eleitoral, Também não nessa vai usar? campanha também não vou usar. Também recursos próprios. Recursos próprios, eu não usei. Eu fui 2 vezes testado nas urnas. 2016 foi a primeira vez na minha vida que eu me filiei num partido, no PSC, tá? O partido número 20, que era o partido já do Bolsonaro. Me filiei no PSC e saí candidato a prefeito em Tatuí. Fui muito bem votado, agradeço a todos aqui naquele momento enxergaram que era a melhor opção para Tatuí. Bem, em 2018 eu fui candidato a deputado federal e fui eleito. E nessas 2 eleições eu já não usei o fundo eleitoral. E essa que vem, como sou pré-candidato a deputado, eu também não irei usar fundo eleitoral. Então, se o senhor não vai usar essa verba, obviamente ela fica para o partido e acaba sendo redistribuída. Redistribuída para outros candidatos, tá? Eu quero sempre ter a minha linha de pensamento, como a senhora citou no começo, se a corda ia arrebentar um momento, a minha não arrebenta, tá? A minha é ali, tá? Bom ter liberdade, né? Eu não uso fundo eleitoral. Eu sou fiel e sou refém das minhas palavras. Mas eu gostaria de dar um pitaco nesse sentido. O senhor, você tem condição financeira de não usar. O problema não é necessariamente o fundo, tá, mas vamos como. lá. Porque quem não tem condição, como é que faz? Tá. Vamos lá. O que se gasta numa campanha? A minha campanha ficou em R$100 mil. Na eleição passada. É dinheiro. Tá, ficou em R$100 mil. Eu conversei em várias associações, entidades, mostrei como deputado, o que eu poderia propor para a sociedade, tá, para que o Brasil seja, e tem tudo para ser, um país relevante no planeta, tá? Nós temos um país onde você faz até 3 safras por ano, coisa que nenhum lugar do mundo tem. Então, eu mostrei todos os meus projetos, como eu queria o Brasil. Eu já tive a oportunidade de morar fora do Brasil. Então, o que a gente pode fazer com os jovens, o que a gente pode fazer, eu acho um absurdo hoje ver do jeito que o dinheiro dos impostos, o imposto no Brasil não é caro. O imposto no Brasil é a média mundial, 33%, 34%. Só que ele não retorna para a população do jeito que deveria ser retornado. Existe um livro, já que nós somos em literatura, chamado que as pessoas mais felizes do mundo moram na Dinamarca, da Ellen Russell. É uma escritora americana que ela morou 1 ano na Dinamarca, que seu marido foi trabalhar lá. Tá? E o imposto lá, ele é 49%. Tá? Agora imagine a senhora pagando 33% de imposto e a senhora não precisasse se preocupar com educação, a senhora não precisasse se preocupar com saúde, a senhora não precisasse se preocupar com segurança. Nossa, imagine, eu estou doente, você ir no hospital e na hora ser atendido. Eu preciso fazer um exame, na hora você ser atendido. A minha filha precisa estudar. Hoje a gente teve, olha, falei em estudo, para mim, eu passo até... Hoje, olha, prestem bem atenção no que eu vou falar. Hoje, a empregada doméstica paga a faculdade pública do filho do patrão. A senhora conseguiu entender? A empregada doméstica paga a faculdade. Paga com seus impostos a faculdade pública do patrão, do filho do patrão. Por quê? Porque o filho da empregada doméstica, ela não tem condições de estudar numa escola particular.
Uhum. E quem passa em faculdade pública? Só rico? Só rico. Por quê? Porque tem condição, tem Teve estudo em escola particular. Exatamente. É uma, É um contrassenso, é um né? contrassenso, entendeu? O contrassenso. As pessoas mais simples, elas estudaram a vida inteira em escola pública. Mas, Chega na faculdade, mas eles eu vou têm que falar uma pagar. coisa para você. Eu já tenho 60 anos, né? Então, eu fiz toda a minha vida, estudei em escola pública. E eu me lembro lá nos primórdios do primário, que as pessoas queriam e só estudavam em escola pública. Era o contrário. Lá, eu comecei a estudar em 70, acho que por aí. A escola pública era muito mais privilegiada do que a escola Nem particular particular tinha, naquela eu nem época. tinha Não, não particular. era. Então, eu me lembro que ia dentista na escola, eu me lembro que a gente tomava vacina na escola. A gente tinha uma situação mais precária financeiramente, minha família, mas a gente voltava a pé, não tinha dificuldade nenhuma, e era uma honra fazer parte da escola pública. Então, isso, em algum momento, se reverteu de uma forma que virou no que virou. Hoje são as pessoas Então, mais privilegiadas que têm condição de fazer a uma faculdade pública. faculdade pública. Agora, voltando ao assunto, quando a gente estava falando de impostos, tá? Ah, sim. O que a gente paga, vocês já imaginaram, você que está nos ouvindo, que você não precisa se preocupar com a saúde, que você não precisa se preocupar com a educação. Lá é assim, né? Tá? Você não precisa se preocupar. Olha, eu tive Covid em 2020 e estava em Brasília e fiquei no hospital em Brasília. Fiquei na UTI, enfim. Quando saí, dei a conta de 49.703, tá? E eu paguei e quando cheguei no meu gabinete, o meu assessor falou, dá nota que eu já vou pedir o ressarcimento da Câmara. Vejam bem, é ressarcimento, tá? Não é convênio. Se fosse convênio, ótimo. Ganho X, Y de convênio, legal. Mas é ressarcimento. Eu falei, não, quem vai pagar isso aqui é o meu plano de saúde. No qual o meu plano de saúde não quis pagar. Nós temos uma briga judicial, porque meu plano de saúde queria que primeiro passasse no médico e depois o médico me indicasse para o hospital. Tá. Eu já fui direto no hospital. Enfim, nós temos uma briga que vai dar tudo certo, já está... Tá? Mas a gente vê, nós, pagadores de impostos, vocês que estão nos assistindo, deputado federal, só se pôr no Google aí, Dentes Marco Feliciano. 157 mil reais. 157 mil reais. Quem pagou? A gente. Você acha justo isso aí? Não é justo, mas é até imoral. Tá, é legal. Mas não é legal. Tá. Para diminuir e para acabar com essa situação, tem que haver reforma. Então, essa PEC administrativa, a PEC 32, vem justamente para acabar com essas barbaridades, tá? Os privilégios, benefícios, tá? Que nem eu falei da gráfica, sabe? Dentista, sabe? Você sabe dizer mais ou menos, são 513 deputados, mais ou menos 10% fazem isso que o senhor faz? Não, sinceramente, eu sei. Tem uma ideia? Aqui tem um negócio muito bacana, tá? Eu sei que 80 deputados, e eu faço parte disso com muito prazer, tá? Essa linha aqui, ó. Sem privilégios, tá? Que fala sobre aposentadoria, tá? 2 mandatos, você já tem uma aposentadoria de 33 mil reais. Eu não aceitei a aposentadoria especial. Tá? Ele não aceitou. Se ele ganhar a eleição, ele não aceitará, não será aposentado. Com aposentadoria de 33 mil reais. Direito. Tá? Então, eu vou completar. Quando eu entrei em 2019, dia 1º de fevereiro, eu assinei um documento que não teria esse benefício. Tá? Não teria esse benefício. Minha aposentadoria será
como de qualquer outro cidadão brasileiro. Mas, graças a Deus, teve a reforma previdenciária, tá? Que a reforma previdenciária tirou essa discrepância. Ou tá? seja, antes você já tinha... Antes eu já tinha feito. Hoje tá? vocês têm que se aposentar com o teto do... Mas quem já está ali pode continuar, tá? Sim, é o direito adquirido. Direito adquirido, então, tá? mas quem está chegando agora eu poderia continuar o ano que vem, tentar de novo, esse ano a minha reeleição, aí sim eu teria, mas os próximos que entrar no próximo mandato já não terão. Não, mas se você quiser, se você ganhar... Agora, se eu, como pré-candidato, eu poderia usufruir desse benefício. Entendi. Os próximos não. Agora, só mais uma ou duas questões antes da gente voltar para a nossa região, né? Na minha modesta opinião, eu gostaria de saber a sua opinião, a mãe de todas as reformas não seria a política, deputado? Olha, tem 3 reformas importantíssimas hoje para ser feito no Congresso Nacional. A reforma política, no qual aqui eu ponho o Pacto Federativo. O que é o Pacto Federativo? Qualquer objeto, você pega aí uma caneca, tá? O imposto dessa caneca, quando você compra numa loja, 6% fica para o município, 24% fica para o estado e 70% vai para a União. Para o retorno disso aqui para a sociedade, ela vai alto e volta minguando. Esse é o primeiro ponto da reforma política, tá? É o Pacto Federativo. O segundo? Dentro da reforma política, não. Dentro da reforma política. Vou pôr mais um muito importante, você poder não ter partido para ser candidato. Não ter partido para ser candidato e diminuir de 33, botar mais barreira, se não puder legalmente diminuir, mas botar barreira para que não ficasse mais essa excrescência de 33 partidos. Tá. Você só tem direita, esquerda e centro. Tá. Para que esse monte? Então você ter eu sou totalmente a favor da sua candidatura independente. Tá? Você ter o seu partido dentro do seu coração. E se aí um partido conquistar a gente, aí a gente vai, né? E você... eu mesmo estou num partido que eu comungo o mesmo sentimento, tá? Que é o PSC, Partido Social Cristão. Eu sou cristão, tá? Pois bem, voltando dentro da reforma política também, que eu acho muito importante, nós falamos de você ter a sua condição de ser independente. Os impostos voltar tá. ao seu contrário, pirâmide invertida. Pirâmide invertida. E acabar com diminuir, enxugar a Câmara. Não é possível, nós temos 513 deputados, tá? 513 deputados, no qual, se você for comparar com países mais adiantados, nós teríamos que ter na faixa de 265 deputados. Tá? Daria conta de muito bem do recado. Tá? E uma outra questão também, é muito delicada essas questões. Só que eu acho muito mais fácil, se a população não interferir, aumentar do que diminuir. Porque, por exemplo, uma coisa que é muito complicada é que aqui a gente tem 4 anos, depois a reeleição e assim. Nos Estados Unidos você tem a cada 2 anos, se não me falha a memória, a cada 2 anos a Câmara é renovada lá. E aí isso já não deixa ficar... O legislativo, eu acho muito importante a pessoa ter 2 mandatos. Eu sou pré-candidato à minha última eleição no legislativo. Então, mas... tá? Por quê? Justamente para a gente fechar o nosso ciclo dos nossos projetos de lei. Mas se você quisesse, podia. Nossa, hoje a gente vê lá, vejam aí, Ladim. Tá? Você vai ver que é um deputado que tem quase 250 anos. Não é errado, mas é que você acaba não... oxigenando, tá? Novas ideias, novas... Tá? Exatamente. E a questão partidária acaba interferindo, porque você não tem... As pessoas não são... elas não têm paixão pelos partidos, né? Você vai porque você precisa. E outra situação, outra reforma muito importante, que é vital para o Brasil, é a reforma tributária. Reforma tributária, hoje a gente vive um emaranhado de tributação que você não sabe se você está pagando certinho, se a Receita Federal não sabe se está recolhendo certo,
Porque, em média, nós temos 10 normativas diárias dentro do sistema tributário do Brasil. E a única coisa que eu vejo para melhorar esse emaranhado tributário que o Brasil tem é simplificando. É simplificando que nós iremos modernizar o sistema tributário no Brasil. Então, vamos lá. Você ia falar dos seus projetos, antes da gente vir para a nossa região, falar de uns projetos e a gente acabou falando de outras coisas importantes, mas é legal falar, não é? Sim, claro. Pelo menos uns dois ou três que você acha de tudo dessa legislação que você fez, pelo menos mais uns 2 ou 3. Vamos lá. Mais considera mais. Olha, eu acho muito importante a PL 3114. O antigo ministro da Educação, Milton Ribeiro, me deu aval, fizemos até algumas palestras sobre essa PL 3114, que já saiu das comissões, está indo para a CCJ. Ela inclui nos currículos básicos a matéria educação financeira. Pessoas, famílias felizes vivem com regras financeiras. Não adianta a família ganhar 20, 30, 50 mil por mês, você gasta muito mais do que o que ganha. Ao contrário de famílias que têm dentro do seu lar 2 mil por mês, 3 mil por mês e gasta menos do que isso. São famílias felizes, são famílias com regras. E hoje que nós vivemos um mundo de consumo, tá? Hoje se vê computador, celular, videogame, quer dizer, tudo mudando tão rapidamente assim, sabe? E os filhos querendo acompanhar. Se vocês não porem uma regra, quantas vezes você que está me assistindo aí não viu falar, mãe, é só passar o cartão. Tá? É só passar o cartão, como se não tivesse que pagar. Então, a educação financeira, saber o que é um cartão de crédito, como é que é feito as contas, tá? É muito importante. E algumas escolas privadas, escolas particulares, já estão dando essa matéria. A gente tem que levar também para aqueles que não estudam em escolas particulares. Tá? Então, esse projeto 3114 vai ao encontro de uma necessidade vital para as próximas gerações, tá? Que é ser educado financeiramente. Eu tive, aqui em São Miguel Arcanjo, a matéria no ginásio, 6º ano de ginásio. O SPB. O SPB e educação doméstica. Eles ensinavam a gente essas coisas. Depois essas coisas foram parando, né? Não sei aonde que a gente se perdeu. Qual um outro que você quer falar? Olha, eu acho muito importante aqui... Todos são, né? Mas... Olha, o 5104 aqui, tá? Isso aí também já está bem próximo de se encerrar. Por isso eu acho importante 2 mandatos no Legislativo. O 5104, essa nossa PL, ela inclui naquela carteirinha de vacinação o primeiro teste sobre bebezinho, que já pode ser feito com 8 meses de idade, se ele tem o transtorno do espectro autista, isto é, se ele é autista. Tá? Eu não tenho ninguém na minha casa que é autista, porém, uma pessoa chamada Célia Costa, no qual quero parabenizá-la, ela tem um filho autista, e ela me procurou. Você vê como é importante, Cris, a somatória de inteligência. Por isso eu peço a você que está me ouvindo, que está me assistindo, qualquer projeto, uma boa ideia, me mande via aqui nos nossos canais de comunicação. Ela falou, Guiga, em tal país, a criança com 8 meses ela já pode ser detectada se ela tem o transtorno de espectro autista, ela é autista. Legal. O autismo não tem cura, Cris, mas ela tem uma melhora na sociabilidade da pessoa, na qualidade de vida da pessoa. Então ela já começa a família se preparar, quer dizer, tudo melhora na vida do autista se ele souber o quanto antes. É um projeto que está bem adiantado. Esse aqui é muito bacana também, tá? É o 5099. O PL 5099, que já passou, é um projeto no qual qualquer compra de um imóvel no sistema brasileiro de habitação, imóvel financiado, a pessoa terá que ter dentro do seu box. Eu fui presidente do asilo de Tatuí,
aquelas barras de segurança. A gente sabe histórias de pessoas que caíram, alguns até faleceram, principalmente os mais velhos, quando está tomando banho, escorregar. Então aquelas barras de segurança, elas são fundamentais. E tem uma que eu coloquei agora em votação, que é o projeto de lei novo, no qual é um projeto de lei no qual fala sobre o comerciante ser desobrigado a ter no seu estabelecimento comercial o Código de Defesa do Consumidor. Olha que absurdo, tá? Campinas, há anos atrás, o PROCON de Campinas comemorou o aumento, pasmem vocês, o aumento na arrecadação de 10.000% de um ano para o outro na aplicação de suas multas. Uau! Eles comemoraram, tá? O cara do PROCON que põe aquele negócio xerife, que, sabe? Então, e o grande vilão dessas multas, atenção você que é comerciante, você que é empreendedor, o grande vilão de tudo isso é a falta daquele livrinho, que hoje você pode facilmente baixar pela internet, tá? E o mais duro, e o mais triste de tudo, quando o consumidor realmente precisa do PROCON, a morosidade é muito grande, tá? Que a pessoa até desiste de reclamar, sabe? Sabe? Então, o PROCON serve exclusivamente, aí tem a rapidez de multar os comerciantes. Que coisa, né? Tá? De multar, falta um precinho que o comerciante esqueceu de pôr ali na vitrine, de um produto, multa, tá? Aí não tem ali, multa, tá? Agora, quando verdadeiramente a função maior do PROCON, que é proteger o consumidor, aí sim, aí é demorado, aí a coisa fica triste. Bom, mais alguma coisa nesse aspecto? Nesse aspecto aqui tem a lei Henrique, que passou esses dias, que é a lei que aumenta o crime, tá? A pena para homicídio. A pena por homicídio doloso, Uhum. aquele menino que faleceu. Isso aqui é muito legal. Isso aqui, atenção, gestores de entidades filantrópicas, no qual aqui eu quero valorizar um a um de vocês que dão o seu tempo para as entidades. Porque, Cris, você doar dinheiro é uma coisa, porque você tem outro. Você doar essa blusa é porque você tem outra. Agora, tempo você tem um só. Por isso, valorizo todos voluntários das entidades. A PL 3115, ela visa zerar as custas cartoriais das entidades, seja a entidade ré no processo, ou seja a entidade autora do processo, tá? Então, as custas processuais, ela vai zerar para as entidades. Muito bom, muito bom. Agora, deputado, quando eu falei das verbas lá, das emendas partidárias, parlamentares, desculpa, eu falei no sentido de trazer para nós o quanto das suas emendas foram destinadas para a nossa região e para Itapetininga particularmente, porque eu sei o senhor teve por volta de 700 e poucos votos aqui, se não me falha a memória, um pouco mais, um pouco menos, né? E é interessante, para que as pessoas conheçam, já sei que tem divulgação, mas o que o senhor, para a nossa cidade especificamente, conseguiu trazer e para onde foi? Olha, eu acho muito... Deus faz as coisas tão certo, tá? Aconteceu a pandemia. Sim. Eu acho que foi um puxão da orelha para falar, olha, me coloca em todas as coisas, tá? E eu, como deputado da região, como um deputado que já participou de tesouraria de entidades, presidência de entidades, nesse momento específico, as entidades não querem um recurso para objeto. Se perguntar, se for numa entidade qualquer, se vê um carro lá, se pergunta, quem deu aquele carro lá? Quem indicou? Aquele carro foi o deputado tal.
Ah, aquela van, quem que indicou? Aquela van foi do deputado tal. Nesse momento de pandemia, meus recursos, conhecendo as entidades de Itapetininga, como a PAIA, CEPREV e também a fundação que é do senhor José Ruela lá, eu esqueci o nome da, que atende jovens, tá? Faz um trabalho lindo, por sinal. Eu destinei para custeio. São emendas parlamentares que não irão materializar, mas no momento de pandemia eles vão poder pagar seus insumos, pagar alimentação, pagar folha de pagamento, tá? Porque realmente as doações cessaram, tá? A pessoa, numa crise econômica que nós estamos passando hoje, durante a pandemia, muitas pessoas que doavam dinheiro para as entidades, hoje estão doando dinheiro para um primo que está desempregado, está ajudando. Tá? Então, as doações diminuíram sensivelmente nas entidades. E todos os recursos que eu mandei aqui em Itapetininga para as entidades foram na forma de custeio. Ela não irá materializar. Tá? Você não pode dizer... É a mesma coisa você pegar essa caneta. Estou doando para a entidade tal uma caneta. Não, a gente está doando em dinheiro para que a entidade faça o que bem quiser. Quanto? Ah, sim, posso. Eu acho que para a PAI já foi uns 200 mil, para a CEPRE foi quase 300, para o seu Ruela foi acho que em torno de 200 mil. Tá? Isso para as entidades. Tá. Destinamos para a saúde em torno de 700 mil reais. Especificamente? Um ônibus para um ônibus escolar e também uma retroescavadeira ou uma pá carregadeira, tá? No qual aqui eu quero valorizar o trabalho do vereador Marcos Nanini, que foi ele que pediu, ele que falou as necessidades que Itapetininga teria. Quando você fala em 700 mil para a saúde? Para a saúde, Foi o HLOB? Não, foi para saúde? Não, ela foi para aqui diretamente para o Fundo da Saúde do município. O Fundo da Saúde que aloca aonde quiser. Bastante dinheiro foi. Todos nesses 4 anos. Esse ano ainda não tem alguma coisa, não tem porque é só para o ano que vem, né? Esse ano nós já destinamos, agora reforçamos com a PAI, reforçamos também com o José Ruela, da entidade deles. Vale a pena lembrar que minhas emendas parlamentares, eu não estou aqui criticando nada, sabe? Mas as minhas emendas parlamentares, elas não são divulgadas pela prefeita Simone Marqueto, tá? Infelizmente eu não sei qual a razão, qual o tipo de política que ela faz, mas eu reforço com você que está me ouvindo, que está nos vendo aqui, que meu compromisso sempre é com a população, jamais com quem está na cadeira de prefeito. Mas é engraçado, né? A gente ouve parece que houve uma situação de atrito entre vocês dois? Ou... Não, nunca houve. Simplesmente que ela não divulga, respeito à opinião dela, mas, como eu falei, o meu compromisso é sempre com a população. Ok, a gente está indo para o final, mas antes disso, eu gostaria, por favor, senão vão brigar comigo. A nossa maior demanda, uma das maiores demandas, deputado, aqui especificamente do Itapetininga, é a questão do hospital. Né? É uma coisa que a gente está com 170, 180 mil, quase 170 mil pessoas. Né? E a gente está com um hospital que tem a mesma estrutura de 10, 15, 20 anos atrás. Então, a ideia é ou estadualizar. Eu queria saber o que o senhor, como deputado, federal, já sabe disso, federal, né? Esse é um sonho que Itapetininga tem. Exato, entre todos, né? É o mais importante, sim, porque a saúde, depois a educação, estão ali, né? Óbvio. Mas com relação a essa demanda específica, é importante saber como é a sua posição hoje Bem, primeiramente,
E como poderia ajudar, né? Hoje... primeiramente, eu não tenho como participar disso aí. Mas o que me assusta muito... Mas assim, lutar nos bastidores... o que me né? assusta muito, se é um desejo da população de Itapetininga, como eu sei que é, o governo do... O governo hoje tem participação do MDB. Sim. Em São Paulo, tá? Aqui, a prefeita é MDB. É MDB. Então, né? Que agora ela é agora, por que não há essa sintonia? Entendeu? Você sabe? É isso que me assusta, porque pessoas do mesmo partido, da mesma situação, era muito fácil. Porque o MDB hoje é base do governo do Estado. É base do governo do Estado, é apoiador do Rodrigo Garcia. Tá? Então, é muito fácil de haver uma comunicação, só não entendo porque não há essa comunicação. Eu, se estivesse na cadeira do executivo, sem dúvida alguma, ia buscar que houvesse essa harmonia para que... Juntar forças, juntar forças. Porque estão falando do mesmo partido. É isso que eu não consigo entender. Tá? Que a prefeita daqui ela não tem essa articulação política... Uma ação política mais forte, tá, é isso? com o governo do Estado, para que se torne o hospital daqui de Itapetininga sendo um hospital estadual. Bom, por fim, eu só queria deixar aqui, claro, o partido é o PSC, quando a gente fala de Partido Social Cristão, no qual aqui nós estamos lançando a pré-candidatura a deputada estadual, da Helena Gomes. Ah, verdade. E por que ela não veio aqui? A Helena Gomes é uma pessoa... Já convidei ela, se Deus quiser, ela vai vir aqui para falar. A Helena tem os mesmos princípios que o Caio comigo, políticos, a mesma linha política. Conservador, de direita, contra a ideologia de gêneros nas escolas, contra o aborto, tá? A favor do armamento para a defesa da sua família e da sua propriedade. Vale a pena lembrar, Cris, que você comprar uma arma legal, não é comprar pão na padaria. É caro, precisa de uma série de coisas. Desde exame psicológico, é uma burocracia muito grande, graças a Deus, porque capacita a pessoa de ter arma, tá? Então, eu sou a favor do armamento, tá? Também sou a favor de uma economia liberal e sempre Deus, pátria e família. Isso que nós temos que comungar. E a Helena comunga tudo isso. Perfeito, Helena, convidada. Por isso que eu fiz esse convite para ela ser pré-candidata a nossa deputada estadual. E é a única pré-candidata a estadual da cidade. Então é importante, né? É importante. E então, diante desse discurso último que você falou, você nacionalmente está junto. Outra coisa que perguntaram para mim. Obviamente, com esse discurso, você está junto com o Bolsonaro? Eu sou vice-líder do governo Bolsonaro, sou apoiador da pré-candidatura do Tarcísio, tá, um ministro referência no mundo, não só... Como você está vendo esses primeiros passos? Assim? Você acha que Eu acho que está indo muito bem. Tá? O Tarcísio fez... O presidente Bolsonaro ele teve a sabedoria de colocar tecnocratas nos seus ministérios. Você pega o Damares Alves, no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, você pega Tarcísio de Freitas, do Ministério da Infraestrutura, Paulo Guedes, que é da minha área. Eu jamais podia imaginar que Paulo Guedes fosse aceitar o convite de ser ministro, porque o Paulo Guedes tem em qualquer lugar do mundo um salário de 500 a 1 milhão de reais por mês, tá? Então é um governo onde a meritocracia, o tecnocrata faz a diferença. Prometo, deputada, a última coisa. Vou pedir para você dizer, olhando ali, por que o cidadão itapetiningano, ou da nossa região, mas especificamente daqui da cidade, deve pensar, colocar você assim, olha, eu vou avaliar essa pré-candidatura, por que ele tem que pensar em apoiar a sua pré-candidatura? Olha, Cris, eu sou pré-candidato à reeleição. E se você for buscar todo o meu histórico de atuação,
atuação regional. Eu acredito, eu vou citar um exemplo aqui, Vale do Paraíba e Vale do Ribeira. No Vale do Paraíba são todas cidades onde o progresso é instalado. Vale do Ribeira é oposto. Então não existe uma cidade rica, existe uma região rica. Eu quero deixar claro a todos vocês, eu torço muito e quero trabalhar cada dia mais para que o sudoeste do estado de São Paulo seja uma referência, não só no estado de São Paulo, mas na América Latina. Muito obrigada, deputado. O canal está sempre à sua disposição e peço para vocês que curtam, que compartilhem, que indiquem o canal para seus amigos, estudem o currículo do deputado. Hoje nós temos ferramentas para isso. Tá? Antigamente nós não tínhamos, hoje nós temos ferramentas que você pode avaliar os pré-candidatos, cada um, muito fácil hoje. Tá? E dentro, Cris, dos meus princípios e das nossas leis, eu sempre estou à disposição da população. Lembrando que a nossa ferramenta democrática é o nosso voto. É o nosso voto. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado.